Nessa videoaula faremos a correção de algumas questões da prova do Enem 2018 no que se refere ao caderno amarelo. A questão 154. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com a amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, nesse quadro, você tem a quantidade de trabalhadores que sofreu determinada quantidade de acidente. Isso, claro, naquela amostra de 100 funcionários escolhidos. Bem, a média do número de acidentes por funcionários na empresa, na amostra, que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é qual? Bem, nós temos então a distribuição de frequência e nós queremos saber a média de acidentes por trabalhador. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma média aritmética ponderada, onde o peso é a frequência de cada quantidade de acidente. Se é média aritmética ponderada, então você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, somar e dividir pela soma dos pesos. Então você pega 0 vezes 50, já que 50 trabalhadores sofreu 0 acidente, mais 1 vezes 17, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 30, mais 4, na verdade mais 3 vezes 10, né? Corrijam aí. Mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. Eu peguei cada quantidade de acidente, multipliquei pelo número de trabalhadores que sofreu aquela quantidade de acidente. Tudo isso dividido pela soma da quantidade de trabalhadores, que é a soma das frequências. Eu fiz o produto no numerador, deu esse valor, repeti o restante. Agora, a soma no numerador deu 111, a soma no denominador dá 100, porque foram 100 funcionários entrevistados. 111 dividido para 100 dá 1,11. Ou seja, nós temos então a média de 1,11 acidentes por funcionário. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. Questão 155. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem um círculo em partes iguais. Você tem aí a imagem de uma rosa dos ventos mostrando os 4 pontos cardeais e os 4 pontos subcardeais. Bem, uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente para o sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, a primeira mudança ele gira 135 graus no sentido anti-horário, a segunda mudança ele gira 60 graus no sentido horário, a terceira mudança 45 graus no sentido anti-horário. Bem, após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, pelas opções, você percebe que eu quero saber qual o ângulo que ele deve reposicionar a câmera e em qual sentido, horário ou anti-horário. Bem, primeira coisa que eu devo chamar a atenção é para a seguinte situação. Como nós temos aí 8 pontos, 8 direções entre pontos cardeais e subcardeais, o ângulo entre 2 pontos consecutivos é um ângulo de 45 graus, porque você vai pegar os 360 graus da circunferência completa, dividir então por 8 e você chega a 45 graus. Bem, desse modo, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, nós tínhamos a câmera apontada na direção oeste. O que ele fez? A primeira mudança foi um giro de 135 graus no sentido anti-horário. Pessoal, como eu disse para vocês que entre 2 pontos consecutivos é 45 graus, se eu girei 135 graus no sentido anti-horário, eu vou então pular 3 pontos entre cardeais e subcardeais e vou chegar então aqui na direção sudeste. 135 graus no sentido anti-horário, eu mudo da direção oeste para a direção sudeste. A segunda mudança foi 45 graus no sentido horário. Então agora eu vou pegar a partir da posição sudeste, giro
no sentido horário, 60 graus. Vamos lembrar o seguinte, entre cada dois pontos consecutivos é 45 graus. Então nós temos 45 graus até chegar na direção sul e você anda então mais 15 graus até chegar no sentido que eu quero. Então eu chego até esse sentido, que é na verdade 1/3, né, da distância em graus entre a direção sul e a direção sudoeste. Então nós chegamos até essa direção aqui. Lembrando que eu passei 15 graus da direção sul, já que até a direção sul era só 45, então para chegar em 60 eu passei 15. A terceira mudança é girar no sentido anti-horário. Então agora, a partir aqui dessa posição, eu giro no sentido anti-horário 45 graus. Como está faltando 45 graus, isso no sentido anti-horário, para chegar na direção sul, está faltando 15 graus, digo, no sentido anti-horário, para chegar na direção sul, então vai estar faltando, quando eu girar 45 graus, vai estar faltando 15 graus para chegar na direção sudeste. Então você gira 45 graus e chega nessa última posição, faltando 15 graus para chegar na direção sudeste. O que aconteceu agora? Agora, esse controlador ele foi orientado a reposicionar a câmera na direção noroeste, porque tem um movimento suspeito de um cliente. E ele deve girar a câmera a menor quantidade de graus possível, o menor ângulo possível. Primeiro você percebe que o menor ângulo possível ele tem que ser no sentido horário, porque no sentido horário você vai ter uma distância menor para chegar na direção noroeste. Se é no sentido horário, então você vai ter que escolher entre o item A ou o item E. Mas o que você percebe? Dá para a gente perceber então que para chegar nessa direção sudeste, isso na terceira mudança, falta 15 graus. E como a direção noroeste ela é oposta, digamos assim, da direção sudeste até a direção noroeste são 180 graus. Mas como você ainda falta 15 para chegar na região sudeste, 180 tira 15, fica 165. Ou seja, esse cara vai ter que girar a câmera no sentido horário, como eu já havia falado, 165 graus. Então a resposta correta é o item E. 156. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os competidores. Isto é, ele deve criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação. 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 pontos para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Bem, em uma escola houve um concurso de poesia no qual 5 alunos se inscreveram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Então você tem aqui no primeiro quadro cada colocação, isso você tem ranking 1, ranking 2, 3 e 4, claro. Em cada um desses 4 rankings, quem foi colocado em cada colocação, certo? Por exemplo, no ranking 1, o primeiro colocado foi Ana, o segundo colocado foi Bia, terceiro colocado Caio, quarto colocado Dani, quinto colocado Arthur. Arthur não, Edu, e assim por diante. E aí nós temos no outro quadro a frequência de cada ranking. Você percebe que o ranking 1 ele foi escolhido por 4 juízes, o ranking 2 foi escolhido por 9 juízes, o ranking 3 ele foi escolhido por 7 juízes e o ranking 4 por 5 juízes. Bem, a poesia vencedora foi a de quem? Para a gente saber qual foi a poesia vencedora, eu tenho que calcular quantos pontos fez cada competidor. E, claro, a poesia vencedora é do competidor que tiver feito mais pontos. O que é que nós vamos lembrar? Bem, como aqui nós temos 5 alunos, 5 concorrentes, então o quinto colocado ele ganha 1 ponto, o quarto colocado ganha 2, o terceiro colocado ganha 3, o segundo colocado ganha 4 e o primeiro colocado, isso claro, em cada ranking, ganha 5 pontos. Então você vai olhar quem está em cada colocação de cada ranking, certo?
e vai multiplicar então coloca a pontuação dele naquele determinado ranking, multiplica aquela pontuação pela frequência do ranking e soma para obter a pontuação total. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter que calcular a pontuação de cada aluno e aí, claro, observar o ranking, né, e multiplicar a frequência pelo ranking para chegar à pontuação total. Vamos lá então, por partes. Primeiro, Ana. O que você percebe? Ó? No ranking 1, a Ana está em primeiro lugar. Então, ela vai ganhar 5 pontos pelo ranking 1. Só que o ranking 1 ele foi escolhido por 4 juízes. Então, você pega 5 vezes 4. No ranking 2, a Ana está em quarto lugar. Então, ela ganha 2 pontos pelo quarto lugar. E como o ranking 2 ele foi escolhido por 9 juízes, então, eu pego 2 vezes 9. No ranking 3, a Ana está em segundo lugar. Então, ela ganha 4 pontos pelo segundo lugar. Como o ranking 3 ele foi escolhido por 7 juízes, então eu pego 4 vezes 3. E no ranking 4, a Ana também está em segundo lugar, então ela também ganha 4 pontos por esse ranking. E como o ranking 3 foi escolhido por 5 juízes, eu pego 4 vezes 5. Ou seja, olha a colocação de cada candidato em cada ranking, atribui a pontuação correspondente àquela colocação e multiplica pela frequência daquele ranking. E soma os valores. Multiplicando e somando, a gente tem então que a Ana fez 86 pontos. Bem, Bia. No ranking 1, a Bia está em segundo lugar. Lembrando que o ranking 1 tem frequência 4. Então ela ganha 4 pontos pelo segundo lugar, com frequência 4, então 4 vezes 4. No ranking 2, a Bia está em quinto lugar, então ela só ganha 1 ponto por esse ranking. Como esse ranking ele se repetiu 9 vezes, então 1 vezes 9. No ranking 3, a Bia está em primeiro lugar, então ela ganha 5 pontos por esse ranking. Multiplica por 7, que é a frequência dele. E no ranking 4, a Bia está em quarto lugar, então ela ganha 2 pontos por esse ranking. Como a frequência desse ranking é 5, então multiplica 2 vezes 5. Soma, né? Calculei cada produto, depois somei e a gente percebe que a Bia fez então 70 pontos. A mesma coisa vamos fazer com o Caio. Ranking 1, o Caio está em terceiro lugar. Então 3 pontos vezes a frequência 4 do ranking, 3 vezes 4. No ranking 2, o Caio está em segundo lugar. Então 4 pontos vezes o 9, que é a frequência. No ranking 3, o Caio está em terceiro lugar. Então 3 vezes a frequência, que é 7. E no ranking 4, o Caio está em quinto lugar, então eu pego 1 de pontuação vezes a frequência, que é 5. Multiplico os valores, depois soma, a gente percebe que o Caio tem 74 pontos. Logo em seguida, Dani. Dani, no ranking 1, está em quarto lugar, então ela recebe por esse quarto lugar, ela vai receber então 2 pontos, né? Como a frequência do ranking 1 é 4, então 2 vezes 4. No ranking 2, Dani está em primeiro lugar. Então, ela tem 5 pontos por esse primeiro lugar. Como a frequência é 9, então 5 vezes 9. No terceiro ranking, Dani está em quinto lugar. Então, só ganha 1 ponto pelo quinto lugar. Como a frequência é 7, então 1 vezes 7. E no ranking 4, Dani está em terceiro lugar. Isso lhe garante 3 pontos. Como a frequência desse ranking é 5, então 3 vezes 5. Calcula os produtos e soma, a gente percebe que Dani fez 75 pontos. Por último, Edu. Edu no ranking 1 está em quinto lugar. Então ele vai ganhar 1 ponto por esse quinto lugar, vezes o 4, que é a frequência. No ranking 2, Edu está em terceiro lugar. Então 3 vezes a frequência, que é 9. No ranking 3, Edu está em quarto lugar, ganha 2 pontos. Então 2 vezes a frequência, que é 7. E no ranking 4, Edu está em primeiro lugar. Então 5 pontos vezes a frequência desse ranking, que é 5. Então multiplica os valores e soma, a gente percebe que o Edu chega a 70 pontos. Com isso, então, dá para a gente saber quem fez a melhor pontuação e quem ficou em primeiro lugar. A gente pode observar que a maior pontuação ela foi feita por Ana, 86 pontos. Desse modo, então, a poesia vencedora é a poesia de Ana e tem a resposta correta. Questão 157. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medida dadas por números naturais e por 12 semirretas
com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radiano, conforme a figura. Então nós temos aí um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano nós temos circunferências com centro na origem, de raios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Além das circunferências centradas na origem, nós temos então 8 retas, né? 8 retas que dividem, são 8 retas, são 1, 2, 3, 4, na verdade são 12 semirretas, né? São 6 retas, 12 semirretas, que elas vão dividir esse plano cartesiano em círculos, na verdade em círculo não, vão dividir em arcos, em ângulos de π/6 radiano, ou 360 graus. Porque, claro, 360 dividido para 12 dá 30 graus. Só uma correção. Quando eu falei agora há pouco, há menos de um minuto, que eu divido o círculo, eu divido o plano cartesiano em 12 regiões, cada uma de π/6 radiano ou 30 graus. Eu falei 360 errado. Ok, então nós temos esse plano cartesiano dividido da forma como a gente pode observar. Suponha que os objetos se desloquem apenas sobre as semirretas e pela circunferência dessa malha, não podendo passar pela origem. Então você pode deslocar o objeto nessa malha sobre as circunferências e sobre as semirretas, mas não pode passar pela origem, que é o ponto 00. Bem, considere o valor de π uma aproximação de pelo menos uma casa decimal, que nem vai precisar na questão. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, para ir do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Então nós vamos deslocar um objeto do ponto B até o ponto A. Nós temos vários caminhos possíveis para deslocar esse objeto, mas eu quero aquele caminho que vai me dar a menor distância possível. Então primeiro eu vou desenhar qual é a menor distância possível, qual é o trajeto mais curto. O trajeto mais curto ele será se o ponto se deslocar do ponto B sobre essa semirreta até chegar nessa posição. Aqui ele tem andado uma distância 3, né, a gente pode perceber. Agora ele vai andar sobre essa circunferência até essa posição. Ele caminhou aí um arco de circunferência. E aí você pode perceber que, como nós temos ângulos de 30 graus entre duas semirretas consecutivas, o arco que ele andou na circunferência é um arco de 120 graus. E aí, claro, ao chegar nesse ponto, ele vai andar sobre essa semirreta até o ponto A, uma distância igual a 5. Então ele anda uma distância 3 na semirreta partindo do B, uma distância 5 na semirreta para chegar no A, mais um arco de circunferência de 120 graus. O nosso trabalho vai ser calcular o arco de circunferência de 120 graus, porque o restante é só somar. Então vamos lá. Tal percurso ele compreende, como eu falei, 2 segmentos de reta, um de 3 e um de 5, e um setor circular de raio 1 e ângulo central alfa de 120 graus. Daí então a distância total, que eu vou chamar de Dzão, você vai pegar o 3, que é a primeira distância percorrida, mais o comprimento do arco. Lembrem que o comprimento de arco de circunferência é 2π vezes raio vezes alfa sobre 360 graus. Então aqui eu tenho o comprimento do arco da circunferência. Mais a segunda distância, que é 5. Vamos então substituir. Lembrando que o raio é 1 e o alfa é 120. Substituir os valores. O que eu faço agora? Eu vou simplificar o 120 e o 360 por 120. Além disso, dá para a gente somar o 3 com o 5, que é 8. Quando eu simplifico o 120 por 120, dá 1. E quando eu simplifico o 360 por 120, dá 3. Então a distância vai ficar 2π vezes 1 sobre 3, mais o 8. Lembrando que o 8 eu somei 3 mais 5. Desse modo, se a distância é 2π sobre 3 vezes 1, na verdade nem preciso colocar vezes 1, mais 8, nós temos então que o item correto é o item A. Essa é a distância mínima para ir do ponto A até o ponto B. Ou, na verdade, a questão pede o contrário, né? Mas a distância é a mesma para ir do ponto B até o ponto A. Questão 158. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta
empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões. Está aí então as dimensões dos 5 modelos de caixa: comprimento, largura e altura. Bem, qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes em cada caixa? Pessoal, questão como essa tem que calcular a capacidade de cada caixa. Quando eu digo capacidade, eu estou querendo dizer que tem que calcular quantos potes cabem em cada caixa. E aí, quando eu tiver a quantidade de potes que cabem em cada caixa, eu vou comparar em qual caixa coube mais. Vamos imaginar o seguinte: na caixa 1. A caixa 1 ela tem comprimento 8. Então, cabem 2 potes no comprimento dessa caixa, porque o diâmetro de cada pote é 4 centímetros. Então, cabem 2 no comprimento 8. Como a largura também é 8, então nós temos que cabem 2 no comprimento, 2 na largura, e na altura nós temos então que cabem 6. Por que cabem 6? Porque a altura é 6. Quando eu pegar 40 dividido para 6, dá 6 e tem um resto 4. Mas nesse resto 4 não vai caber outra fileira de pote, né? Então, na verdade, nós temos apenas 6 potes na altura, 2 potes no comprimento, 2 na largura. Então, você multiplica e percebe que na caixa 1 cabem 24 latas. Vamos para a caixa 2. Na caixa 2 cabem 2 latas no comprimento, cabem 5 na largura, já que 20 dividido para 4 dá 5, e cabem 2 latas na altura, porque 14 dividido para 6 dá 2. Desse modo, então, o total de latas que cabem é só multiplicar 2 vezes 5 vezes 2. Então, na caixa 2 cabem 20 latas. Vamos para a caixa 3. Na caixa 3, nós teremos aí que cabem 4 latas no comprimento, porque você vai pegar 18 dividido para 4, que é o diâmetro, dá 4 e sobra 2. Então, cabem 4 latas no comprimento. Cabe uma lata na largura. E cabem, quando eu pego aí 35 dividido para 6, nós vamos ter um resultado 5 com resto 5. Então, cabem 5 latas na altura. Desse modo, o total de latas que cabem na caixa 3 é 4 vezes 1 vezes 5, ou seja, 20 latas também. Na caixa 4, nós temos que cabem 5 latas no comprimento, porque 20 dividido para 4 dá 5. Cabem 3 latas na largura, porque 12 dividido para 4 dá 3. E cabem 2 latas na altura, porque 12 dividido para 6 dá 2. Então, multiplicando, 5 vezes 3 vezes 2 dá um total de 30 latas que cabem na caixa 4. Por fim, na caixa 5, cabem 6 latas no comprimento, porque você pega 24 dividido para o diâmetro, que é 4, então dá 6. Cabem 2 latas na largura e cabem 2 latas na altura. Então, você pega 6 vezes 2 vezes 2, 24 latas. Agora, a gente pode comparar. Comparando a quantidade de latas que cabem nas caixas, a gente percebe que a caixa em que cabem mais latas é a caixa 4, onde cabem 30 latas. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. Questão 159. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por cada poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é quanto? Percebam que se eu tenho um valor gasto por cada poste, para a gente saber o total gasto pela prefeitura, eu tenho que saber qual é o total de postes que será colocado. Para saber esse total de postes, vamos perceber então que a distância entre os postes forma então uma PA, né? A distância entre os postes e a praça forma a PA, 80, 100, 120,
até 1380. Essa PA você percebe que o primeiro termo ele vale 80, a razão dessa PA ela vale 20, porque aumenta de 20 em 20, e o último termo dessa PA é 1380. A nossa dúvida é quantos termos tem essa PA? Ou seja, quantos postes foram colocados? Para eu descobrir quantos termos tem a PA, eu vou pegar a fórmula do termo geral. Eu sei que AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 1380, é igual ao A1, que é 80, mais N menos 1 vezes a razão, que é 20. Como a gente quer isolar o N, eu vou então jogar o 80 para o outro lado subtraindo. Então vai ficar, eu primeiro, antes de colocar o 80 para o outro lado, eu só inverti. E agora eu coloco o 80 para o outro lado subtraindo. 1380 menos 80 dá 1300. Agora eu passo o 20 dividindo. 1300 dividido para 20 vai dar 65. Então isso quer dizer que N menos 1 é 65. Portanto, o N é 65 mais 1, ou seja, o N é 66. Mas o que é o N? É a quantidade de termos da PA que corresponde à quantidade de postes. Então serão necessários 66 postes. Agora vamos para o valor. Cada poste ele custa para a prefeitura R$8.000. Então é só pegar 66, multiplicar por R$8.000. Nós temos aí o gasto máximo da prefeitura de R$528.000 com esses postes. Com isso, então, a resposta correta é o item C. Questão 160. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, que eu vou chamar de T, e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, quarto andar até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, depois desceu mais 13, em seguida subiu 9, depois desceu 4 e parou no 5º andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar. Então a criança teve uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, qual é o último andar desse edifício? É o 16º, o 22º, o 23º, o 25º ou o 32º? Bem, essa questão tem várias maneiras de fazer, inclusive usando equação, né? Quando a criança subir, eu boto mais tantos andares. Quando a criança descer, eu coloco menos tantos andares. Igualo ao 5º andar. É uma maneira de fazer utilizando equação. Eu vou fazer ela na lógica, de trás para frente. Como assim? Vamos pensar o seguinte. A criança finalizou a sequência no 5º andar. Mas antes ela havia descido 4 andares. Então, se ela desceu 4 andares e chegou no 5º, é porque ela estava no 9º andar. 9 menos 4 chega no 5º. Bem, estando no 9º andar, antes ela havia subido 9 andares. Para ela subir 9 andares e chegar ao 9º andar, é porque ela estava no térreo. Ela estava no térreo, subiu 9 andares, chegou ao 9º. Agora pensemos o seguinte. Estando no térreo, anteriormente ela havia descido 13 andares. Então, se ela desceu 13 andares e chegou no térreo, ela estava no 13º andar, desceu 13 e chegou no térreo. Bem, mas antes de chegar ao 13º andar, na etapa anterior, ela havia descido 10 andares. Então, se ela desceu 10 andares e chegou no 13º, é porque ela estava no 23º, desce 10, chega no 13º. Vamos continuar a nossa análise. Para chegar no 23º andar, ela então havia subido 7 andares. Então isso quer dizer que ela estava no 16º, subiu 7 e chegou no 23º. Bem, a seguir, nós temos então a sequência de andares visitados por essa criança. O que aconteceu? Essa criança entrou no elevador no 16º andar, subiu 7 andares, chegou ao 23º, desceu 10 andares, chegou ao 13º, desceu 13 andares, chegou ao térreo, subiu 9 andares, chegou ao 9º,
desceu 4 andares, chegou ao 5º andar, que foi onde ela saiu do elevador. Bem, então nós percebemos que ela entrou no 16º e saiu no 5º. E dá para a gente perceber também que o andar mais elevado que ela chegou foi no 23º. Bem, como a criança teve no último andar, o último andar é o máximo que ela tiver visitado. E o máximo que ela visitou foi o 23º. Então isso quer dizer que esse prédio tem 23 andares e com isso então a resposta correta é o item C. Questão 161. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante, a posição que eu digo entre caminhonete e o carro de passeio que foi escolhido, ela é irrelevante. Bem, vamos lá então. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes para que os estantes podem ser compostos é... Bem, vamos pensar o que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos ter que escolher 2 carros dentre os 4 disponíveis para fazer a exposição. Isso é uma combinação de 4 tomado 2 a 2, porque a ordem do carro escolhido é irrelevante. A questão falou isso. O que interessa não é a ordem que o carro foi escolhido. O que interessa é o fato de ele ter sido escolhido. Então, aí se trata de uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Bem, a escolha das 2 caminhonetes dentre as 6 disponíveis, isso é uma combinação de 6 tomado 2 a 2. Porque, claro, a ordem das caminhonetes escolhida não altera o resultado. O que importa é, ou são, na verdade, as caminhonetes escolhidas. Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Nós temos 2 opções para colocar os carros escolhidos. Você pode colocar um determinado carro na entrada ou na região central, certo? E do mesmo jeito, nós temos 2 opções para colocar as caminhonetes escolhidas, na entrada ou na região central. Com isso, então, o total de maneiras, o total de escolhas, é você multiplicar a combinação de 4 tomado 2 a 2, que são a escolha dos 2 carros, pela combinação de 6 tomado 2 a 2, que é a escolha das 2 caminhonetes, vezes as 2 opções de onde colocar os carros, vezes as 2 opções de onde colocar as caminhonetes. Com isso, então, a resposta correta é o item C. Questão 162. Os alunos da disciplina de Estatística, em um curso universitário, realizam 4 avaliações por semestre, com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. Bem, no final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos, para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Bem, como nós temos aí pesos diferentes durante os semestres nas disciplinas, então a gente percebe que se trata de uma média aritmética ponderada. Eu vou chamar a nota do 4º semestre de x4 igual a x. Então vamos dizer que essa nota é x. Eu quero saber qual é o valor mínimo do x para que esse estudante seja aprovado. Claro, para ser aprovado ele tem que ter média de no mínimo 60 pontos. Bem, como para ser aprovado a média deve ser igual ou superior a 60 pontos, então a média tem que ser maior ou igual a 60. Daí, então, a gente vai pegar a fórmula da média aritmética ponderada, onde eu pego a nota de cada semestre vezes o seu peso, somo e divido pela soma dos pesos. Vamos lá, então. Substituindo os valores, eu vou, então, substituir a nota do estudante em cada semestre, 46 no primeiro semestre, vezes 20%, que é 0,2, mais 60 pontos, vezes 10%, que é 0,1,
mais 50 pontos vezes 30%, que é 0,3, mais os X pontos que ele vai fazer no quarto semestre, vezes o peso, que é 40%, que é 0,4. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, então 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4. Isso vai dar a média do estudante, que tem que ser maior ou igual a 60 pontos para ele ser aprovado. Aqui eu fiz o produto, 46 vezes 0,2 dá 9,2, 60 vezes 0,1 dá 6, 50 vezes 0,3 dá 15. Aí nós temos aí x vezes 0,4 dá 0,4x. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 1, tem que dar maior ou igual a 60. Esse 1 a gente coloca se quiser. Então eu vou somar os que dá para ser somado. Repetir o 0,4x. Quando eu somei 9,2, 6 e 15, deu 30,2. Então 0,4x mais 30,2 maior ou igual a 60. Portanto, 0,4x maior ou igual a 30, na verdade, maior ou igual a 60 menos 30,2. Ou seja, 0,4x maior ou igual a 29,8. Bem, pega o valor que está multiplicando, passo dividindo. Então, x é maior ou igual a 29,8 dividido para 0,4. Portanto, x é maior ou igual a 74,5. Então, a nota mínima que esse estudante deve tirar no quarto semestre para ser aprovado deve ser 74,5 pontos. E a resposta correta é o item C. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos algumas questões da prova de matemática do Enem 2018 do caderno amarelo.